Boa noite a todos. Vocês repararam aqui que muita gente está falando do encontro, né? Porque o encontro realmente é tremendo, é transformador. Foi assim na vida de muitos homens que aqui estão e também na minha vida. Eu lembro que quando eu fui ao encontro com Deus, embora eu, filho de pastor, sempre no reino, sempre desde criança no reino, desde que eu me conheço por gente no reino de Deus. Mas quando eu fui ao encontro com Deus, já com mais de 30 anos, Deus fez uma mudança radical na minha vida. E essa mudança radical me trouxe a ser o que eu sou hoje. Amém? Então antes eu era um cara tímido, um cara apagado, um cara sem muita expressão, né? Sim, tinha algumas conquistas no mercado, enfim, mas no reino eu era um religioso. E foi lá no encontro com Deus que Deus mudou a minha sorte. Por quê? Porque lá eu encontrei propósito para a minha vida. Diga, propósito. Propósito. Então, a nossa vida, ela vale a pena quando a gente vive um propósito. E eu te pergunto, qual é o teu propósito? Que propósito você tem vivido? O que te faz acordar de manhã, pegar a tua espada, pegar as tuas armas e ir para a guerra? Isso vai definir muito até onde você vai chegar e o que você vai realizar e deixar de legado sobre a terra. Então, quando nós entendemos que nós não estamos aqui nessa terra por acaso, que não é somente uma existência, viver uma sucessão de dias um após o outro, mas que há um propósito maior, isso então vai nos trazer o entendimento de que nós temos algo a realizar nessa terra. Deus tem um propósito claro para a tua vida. E eu espero que nessa noite isso fique mais claro ainda. Então, vivendo uma vida de propósito ou de propósitos. Você já ouviu a expressão, o fulano fez aquilo de propósito? É exatamente isso. Existe um livro famoso que fala, uma vida com propósito. Agora você vai ter que viver uma vida de propósito, ou seja, intencional. Você sabe o que está fazendo, você sabe onde está pisando e sabe o que está à sua frente. Por isso, presta atenção nessa noite, eu espero que essa palavra simples te edifique e também te leve a uma decisão de estar no encontro. Para quê? Para que você possa retomar o propósito na sua vida e fazer os teus dias terem sentido. Vamos lá então. Como alinhar sua vida com a missão dada por Deus? A gente fala de consistência. Eu já falei aqui nas outras redes sobre consistência, sobre disciplina, sobre integridade, mas tudo isso está na equação de viver num propósito. Então, assim como eu preciso de um compasso, de um ritmo da graça para viver várias coisas na minha vida, como uma métrica financeira, como uma métrica da minha rotina, uma métrica no meu tempo, uma métrica em várias áreas que eu faço a gestão, eu também preciso viver um compasso, um ritmo para estabelecer propósito sobre a terra. Então, todo homem que vai realizar alguma coisa nessa terra é um homem que entende que ele está fazendo algo com propósito. E eu já quero de antemão te dar uma equação aqui. Se você tem propósito, se você tem intenção, se você é intencional, você já sabe no que focar. E quando você tem uma intenção e tem um foco, isso vai te levar a um resultado. É claro que dependendo do tempo da existência que nós estamos vivendo na Terra, nós podemos estar balanceados para atividades A ou para atividades B, mas nunca perdendo a essência do propósito, porque o propósito focado, ele gera resultado. Você quer ter resultado na sua vida? Comece primeiro descobrindo qual o seu propósito. Em Atos, a palavra diz assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então aqui o autor está falando o seguinte, olha, a minha vida, ela só tem sentido se for para cumprir o propósito que eu recebi, o chamado, o ministério, a vocação, ou seja, há um propósito, e se eu cumprir esse propósito, isso sim vai trazer sentido na minha vida. Então quem não vive um propósito, acaba vivendo uma vida enfadonha, chata e sem sentido. E pior ainda, nos dias de hoje, acaba por viver uma vida girando aqui, ó, fazendo esse exercício aqui, ó. Não é bolinha de gude, não, é o rios que vai trocando. Sabe? Quem já sentou assim no sofá, pegou o celular ou numa cadeira e ficou trocando rios ali, quando viu passou meia hora, passou uma hora. Sabe o que é isso? Não está presente. Uma pessoa que não tem propósito não consegue estar presente, ela vive distraída. Uma pessoa que não tem propósito, ela não consegue se ambientar, ela vive procurando aquilo que gera dopamina. Por exemplo, a tela, o vício da tela gera dopamina, isso dá um certo prazer na pessoa. Então, uma pessoa que não tem propósito, ela fica hedonista, ou seja, buscando prazer. A dopamina, ela fica buscando ali distração, e o tempo vai passando. Só que eu quero te dizer algo, meu irmão. O tempo é o recurso mais caro do planeta. Porque quando você perde 1 minuto, esse tempo não volta nunca mais. Não há dinheiro no mundo que te devolva 1 minuto perdido. O dinheiro, ele é infinito. Ele vem e vai, não tem limite. O tempo é limitado, restrito e escasso, ele termina. Então, quando a gente vive propósito, a gente não perde tempo com aquilo que não diz respeito ao propósito que nós estamos exercendo na terra. Qual é o teu propósito? E aqui tem uma pergunta, por que viver com propósito? Essa imagem não é por acaso. É um cara que está cortando aquela árvore. Será que ele vai demorar muito para cortar, hein? O que vocês acham? Olha bem para o machado dele. Acho que vai, né? Por causa das costas do machado. Por que essa imagem? Houve uma vez um certo psicólogo que fez uma pesquisa, fez um teste, e ele chamou alguns lenhadores e disse assim, ó, vocês vão cortar essas árvores, só tem uma condição, eu vou pagar por hora, mas só tem uma condição, vocês vão ter que cortar as árvores com o lado ao contrário do machado, não o lado do fio. E ele ficou daí longe observando da janela. Se vocês virarem o machado, o salário de vocês é cancelado automaticamente. Vocês vão cortar as árvores com o lado errado do machado, com as costas do machado, que não tem fio. E aí ele ficou olhando da janela, batendo em nada. Daqui um pouco, ele tira o olho e começa a ver uma barulheira. Quando ele volta, tem um lenhador que virou o machado e começou a cortar, né, com o fio do machado. Ele não aguentou. E aí o psicólogo chamou ele assim, vem cá, eu avisei, se virasse o machado, não ia ter salário. Aí esse lenhador disse assim, ó, eu prefiro não ter salário do que fazer algo que não cumpre o meu propósito. Então eu prefiro não ter o salário, mas eu prefiro conseguir cumprir. O meu propósito é ser lenhador, então não interessa o salário, eu vou cortar essa árvore com o jeito certo do machado. Então, uma pessoa que tem propósito, ela não faz as coisas por outros resultados, outros pagamentos, outros salários, que a não ser a realização do propósito. Por isso que quando eu tenho um propósito claro na minha vida, a única coisa que me satisfaz é a realização do propósito. Não é nem o dinheiro que pode gerar, mas é a consumação do propósito. Então esse lenhador, ele mostra, olha, eu posso até não ganhar dinheiro, mas eu vou fazer aquilo que eu fui vocacionado para fazer. E eu sei que se eu bater com o lado errado do machado, eu não vou cumprir um propósito. Eu vou ficar dando martelada e não vai cortar a árvore nunca. Então eu prefiro não ganhar e cortar a árvore. Ou seja, o resultado dele não era o dinheiro, era o cumprimento da vocação, do propósito.
propósito na vida deles. E vocês que vão para o encontro, vocês vão ter claro isso na vida de vocês. Vocês vão aguçar o propósito na vida de vocês, porque não tem como nós nos encontrarmos com Deus e sairmos da mesma maneira que nós entramos. Não tem como nós entrarmos na presença do Todo-Poderoso e sairmos de uma maneira, fui lá e não aconteceu nada. Não, todo aquele que vai diante do Rei, ele sai transformado. Amém? Vamos lá então. A falta de propósito nos leva à ineficiência e frustração. Ou seja, quanta gente hoje no mundo vive distraída e frustrada, ansiosa, angustiada, porque está vendo os dias passarem e parece que nada traz sentido para a vida. Tem um judeu famoso chamado Franklin, esqueci o primeiro nome dele. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Quem já leu? E ele estabeleceu lá uma linha terapêutica, ele era psicanalista, ele estabeleceu uma linha terapêutica chamada logoterapia, que trabalha o sentido da vida. Então, uma pessoa que não tem sentido na vida, ela não tem por que viver. A vida perde o sabor, a vida perde a intencionalidade, a vida perde os seus porquês. E se nós não temos porquês, a gente não avança. Nós temos que ter porquês. E esses porquês respondem à pergunta sobre o nosso propósito. Qual é o teu propósito? Qual é a tua chamada? Qual é a tua vocação? Né? Então, se eu tenho um propósito, eu consigo estabelecer uma consistência no meu foco, eu consigo estabelecer uma consistência nas minhas ações, e digo mais, até na minha atitude, porque a atitude interior que eu tenho vai resultar em ações que vão gerar o cumprimento desse propósito. Agora, dificilmente eu vou me tornar consistente se eu não tenho clareza de propósito. Alguém pode te dizer assim, você vai levantar todo dia, às 6 da manhã ou às 5 da manhã e vai para a academia. Se a pessoa não tem o propósito de se tornar saudável, ter uma mudança de vida, ela não vai fazer isso. Porque ela vai ficar com a regra, ela vai ficar somente com a incumbência, mas ela não está tendo uma visão do motivo, do porquê ela vai fazer um esforço tão grande. A mesma coisa, uma pessoa... Se você pode dizer para uma pessoa assim, você precisa aprender a ler a Bíblia e orar todos os dias. Se a pessoa não compreende o propósito que está envolvido nisso, para a sua vida, ou isso não convergir para o seu propósito pessoal, vai ficar só a tarefa. E se ficar só a tarefa, não é possível colocar a consistência, porque consistência, ela requer uma consciência daquilo que você está fazendo, se aquilo está realmente alinhado com o seu propósito de vida. Eu vejo muita gente dentro das igrejas que estão simplesmente lustrando banco, estão nas fileiras, mas não são crentes. Não é vocês aqui, não, é outras igrejas lá, longe daqui, bem longe, né? Não são crentes, por quê? Porque estão acostumados com o evangelho, mas não vivem o evangelho. Quando a Bíblia fala em santidade, não vive santidade. Quando a Bíblia fala em você não se contaminar com o mundo, mas de noite vai para a pornografia. Isso não é coisa de crente, meu irmão. Você ainda está cativo. Uma pessoa que ainda está fazendo esse tipo de coisa é porque está cativa do pecado. E se está cativo do pecado, não está vivendo o propósito do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Mas como assim? Jesus te salvou, te libertou? Pois é, mas você voltou para o estado anterior. Então o propósito do crente é viver a santidade. O propósito do crente, sim, é ter relacionamento com Deus, sim. O propósito do crente é, sim, estar em comunhão com a igreja do Senhor e tendo uma vida diferenciada. Amém? Então, a consistência sem propósito torna-se completamente vazia. Não adianta você querer empurrar
tarefas em uma pessoa goela abaixo, nem você mesmo. Você quer adotar lá uma vida totalmente de alta performance, cheia de tarefas, mas se aquilo não tem congruência com o teu propósito, não adianta. Aquilo não vai ter prazo de validade, vai durar pouquinho e não vai acontecer. Por isso nós precisamos viver uma verdadeira transformação. E eu acredito que essa transformação é quando Jesus entra na nossa vida e nos dá sentido para a vida e faz clarear o propósito para o qual Ele nos chamou nessa terra. Amém? Vamos lá. Lucas 9, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Está falando de quem aqui? De Jesus. Jesus sabia os sofrimentos que estavam diante dele, mas ele também sabia que se ele não os encarasse, ele não cumpriria o propósito para o qual ele foi chamado. Então, não quer dizer que quando você está cumprindo com o propósito, você não vai passar por sofrimentos. Não quer dizer isso. Jesus sabia, mas ele manifestou no semblante a intrépida, ou seja, ele estava resoluto, ele estava decidido, ele estava confiante. Ele estava assim, vamos embora, vamos cumprir a chamada, vamos cumprir o propósito. Mas Jesus, tu vai lá para morrer, beleza, esse é o propósito. Eu tenho um plano que foi me dado pelo meu pai, e eu vou lá para cumprir esse plano. Mas tu vai apanhar, os caras vão te botar na cruz. Pois é, mas esse é o propósito. Então Jesus não hesitou de cumprir a chamada dele, mesmo sabendo que ele viveria momentos dificílimos. Como homem, ele viveria momentos dificílimos. Ele não hesitou cumprir o propósito para o qual ele veio ao mundo. Amém? Vamos lá. Então aqui já falei do exemplo do propósito de Jesus. Ele estava determinado, a cumprir o seu propósito, ele não recuou. E aqui eu quero falar desse missionário Daniel Ost no México. Esse cara aqui, ele era um evangelista, era um missionário. E ele era conhecido como Dani, Mr. Dani, uma coisa assim. Ele já é morto, e ele tinha assim, a convicção clara que o propósito dele era ganhar as multidões para Jesus. Ele era um verdadeiro evangelista. E conta que quando ele morreu, ele pediu antes de morrer, quando estava se aproximando ali, já por uma idade muito avançada, estava se aproximando os dias dele de partir dessa terra. Conta a história que ele chamou ali as equipes dele e disse assim, olha, quando eu morrer, eu não quero ser enterrado junto dos nobres, não, eu quero ser enterrado lá, naquele lugar, naquele pé de morro lá, onde joga naval os indulgentes, que ninguém dá bola, ninguém sabe o que é, joga lá, que é de graça, eu quero ser enterrado lá. Mas por quê? Eu quero ser enterrado lá. E aí ele deu toda a instrução para a equipe dele, e aí, lá onde ele foi enterrado, então nesse lugar, colocaram uma imensa cruz branca em cima do túmulo desse homem, e umas prateleiras com folhetos, tudo debaixo da instrução dele. Então as pessoas iam para aquele lugar, pessoas humildes, pessoas simples, viam aquela baita cruz, iam lá ver o que era, tinha ali um monte de folheto evangelístico, e muitas pessoas receberam Jesus depois da morte dele, pela instrução que ele deixou. Olha só a loucura do homem, A loucura do homem. Ele pensou em ganhar almas em vida, e ele criou um plano estratégico para ganhar almas depois que morresse também. Gente, isso é a manifestação do propósito. A manifestação do propósito, ela é atemporal. Ela é algo que você assim, olha, eu nasci para isso. E eu, mesmo depois de morrer, a minha história, o meu legado, o meu testemunho vão continuar falando isso para o qual eu nasci. Vão continuar falando por mim. Amém? Então, existem duas árvores na vida que nós podemos escalar, Que nem Zaqueu, que escalou um sicômoro. Existem duas árvores. Existe a árvore da ambição
e a árvore de agradar a Deus. A árvore da ambição é uma árvore que o homem sobe quando ele quer ser reconhecido pelos outros, quando ele quer ser admirado, quando ele está muito preocupado com seguidores, quando ele está muito preocupado com vaidade ou com recursos da terra, quando ele está trabalhando para que ele seja uma influência e as pessoas o admirem, e ele seja louvado por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Porém, quando nós somos transformados pelo Senhor, aí nós subimos outra árvore, que é a árvore de agradar ao Senhor. Então, quando eu vou para o encontro com Deus, Deus alinha o meu entendimento e me coloca na árvore de entender assim, a minha vida, ela tem propósito e ela cumpre sua destinação quando eu, de fato, começo a trabalhar e viver para agradar o Senhor. Eu posso estar vivendo para agradar o Senhor ou para agradar a minha vontade. E hoje nós vivemos num tempo que é uma verdadeira guerra de egos, que é uma verdadeira batalha de egos, onde cada um quer ter mais seguidor que o outro, cada um quer ter mais visibilidade que o outro, cada um quer ter mais influência na terra, porque aquele que tem influência, aquele que é visto, aquele que tem popularidade nas redes sociais, né? As pessoas, uau, tem tantos mil seguidores, que legal. Eu não tenho problema nenhum que você tenha milhares de seguidores, tomara que Deus te dê milhões, não é esse o caso. O caso é, se nós estamos fazendo isso porque nosso coração está cheio de ambição, ou porque realmente nós estamos fazendo algo que cumpra e agrade a Deus. Eu já vi pastores, inclusive líderes de igreja, que a ambição deles era ter uma igreja, uma mega igreja. Mas será que isso era para agradar a Deus ou é para dizer assim, olha a minha igreja, gente, olha só. Que ministério poderoso, né? Será que isso era feito para agradar a alma dele ou realmente aquilo estava agradando o Senhor? Quando nós estamos vivendo o propósito, nós começamos a pesar, será que esse passo que eu estou dando na vida aqui, ele realmente é para agradar o Senhor? Ou essa é uma conversinha que eu estou contando para eu mesmo poder me permitir a fazer coisas que vão agradar minha alma? Que árvore você está subindo, meu irmão? Se o teu propósito está alinhado com Deus, provavelmente você está vivendo para agradar o Senhor. Agora, se o teu propósito, ele é para agradar a ti mesmo, é para você realizar os seus sonhos e desejos pessoais, as suas ambições humanas, você está subindo na árvore errada. Sinto te falar nisso. Você está vivendo um outro propósito que não é aquele para o qual você foi criado. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Vamos lá, então, a árvore da ambição e da influência terrena, essa é uma árvore perigosa. Essa é uma árvore que apresenta riscos e armadilhas. Nós temos que estar atento a isso. Essa árvore é perigosa. Isso mexe com a nossa vaidade, mexe com o nosso ego, mexe com a nossa carne, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, essa árvore de agradar a Deus é uma árvore que nós realmente buscamos como Jesus, né? Que Deus diz assim, este é meu filho em quem me comprazo. Deus se agrada de nós porque nós estamos vivendo uma vida em que esse propósito converge para agradar ao Senhor e não a nossa humanidade. Então, 3 coisas básicas de propósito. Gente, eu estou indo rápido aqui para a gente ganhar tempo e não terminar tarde, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida aí, me fale, tá bom? Vamos lá. 3 coisas básicas de propósito: missão, metodologia ou método e recursos, inclusive dinheiro. Amém? 3 coisas básicas você precisa para realizar propósito na terra. Vamos lá. O que é a missão? É o propósito dado por Deus para servir a Ele e aos outros. Vou usar uma palavra aqui,
né, que não é comumente usada no nosso contexto. É muito usada na política, que é a palavra mandato. Mas mandato significa comissão ou comissionamento. Nós somos a grande comissão. E nós estamos comissionados, temos um mandato celestial dentro de uma missão terrena, porém espiritual. Não, obrigado. Qual é essa missão? O propósito inicial da nossa vida é servir a Deus e servir uns aos outros. Aliás, isso é ser igreja na terra. Servir a Deus e servir aos outros. Como é que eu sirvo a Deus? Primeiramente, tendo relacionamento com Ele e também servindo aos outros. Isso também é a maneira de servir a Deus. Amém? E o que é um método? São as estratégias que eu utilizo, maneiras práticas de cumprir essa missão. Então, hoje nós vivemos uma época que parece que nós estamos rodeados de teorias. Por exemplo, eu tenho falado muito sobre discipulado. O discipulado se tornou uma teoria na igreja evangélica. E a prática? Como é que é a prática disso? Como é que é a realidade? O método prático, como fazer isso na prática funcionar? Quando eu tenho propósito, eu começo a me importar de tirar coisas do campo das ideias e trazer para o plano prático. Uma vida que realmente ela acontece no prático. Então, se eu tenho um propósito de servir a Deus e servir aos outros, eu preciso saber como farei isso. Como farei isso? E esse como tem a ver as estratégias e maneiras que eu vou utilizar para cumprir esse propósito da minha vida. Amém? Está compreendendo aí? E os recursos, como também eu vou administrar os bens materiais para cumprir esse propósito. Por exemplo, a palavra diz lá em Lucas 16 que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos as riquezas. Então, quando eu peço para que o Senhor me prospere, como será que Deus vê isso dentro do propósito que Ele me chamou? Por exemplo, Deus quer que eu prospere? Quer, claro que quer. A Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade do justo. Deus quer que o justo prospere? Sim. Mas como Deus enxerga essa prosperidade dentro do propósito que Ele estabeleceu? Talvez no entendimento do homem assim, não. O meu propósito é prosperar, então eu vou juntar um patrimônio assim, assim, assado, vou comprar um carrão, vou comprar casona, vou fazer isso, vou montar as empresas, né? Mas quando Deus decide te dar isso, será que Deus está tendo o mesmo entendimento sobre o assunto? Será que isso está alinhado com o propósito daquela árvore que agrada a Deus? Ou simplesmente nós estamos juntando para nós mesmos? Porque a mesma Bíblia que fala que Deus se alegra na prosperidade do justo, também fala que nós não devemos juntar tesouro onde a traça corrói, onde a ferrugem pega. Onde a ferrugem corrói, onde a traça, enfim, eu não lembro exatamente os detalhes do texto, mas a mesma palavra fala isso. Então, há um motivo por que Deus deveria derramar essas bênçãos sem medida sobre a minha vida e sobre a tua vida? Há um propósito por trás disso? Ou simplesmente nós vamos ser simplistas no entendimento e dizer assim, olha Deus, a palavra diz pedir, dar-se-vos-á. Então eu vou pedir, e tu vai me dar e pronto, e aí eu vou gastar da maneira que eu acho. Você quer ver a mão de Deus sobre a tua vida? Primeiro alinha o propósito no teu coração. Aí depois, Ele vai efetuar o querer e o realizar na tua vida. Amém? Uma pessoa que está conectada com o Senhor, uma pessoa que está alinhada com Deus, Deus efetua o querer e o realizar. Mas se o cabra está ali, desconectado, o cara não para para orar, não para para ouvir, não para para nada, Deus vai efetuar o querer e realizar? Claro que não. Esse cara está desconectado de Deus. Porque a palavra diz que é o Espírito que vai efetuar o querer. E se você está desconectado do Espírito, não tem nada disso. Então nós precisamos buscar estar conectados em Deus para ouvir a direção e o querer e o realizar da parte dele para podermos colocar em prática esse propósito. Amém? Então, o propósito ele se cumpre na nossa vida quando nós entendemos a missão clara dele. O método, como vamos agir. Lembra que eu falei no início?
Primeiro você identifica a sua intenção, o seu propósito, depois você foca, depois vem o resultado. Amém? Esse é o modelo que nós temos entendido e que faz toda a diferença em nossas vidas. Então, servir ao próximo, né? Esse cara aqui, William Booth, né? Ele foi o cara do Exército da Salvação e ele tinha 81 anos, estava adoentado já e tinha um congresso desse ministério, Exército da Salvação. E aí ele não tinha como ir, porque ele já estava no final da vida dele, né? E aí perguntaram para ele, tu não quer escrever uma carta, então, alguma coisa que a gente possa ler no nosso congresso anual aqui? Né? O que tu gostaria de falar para as pessoas, né? Tuas equipes, enfim. E ele escreveu, então, aí quando chegaram lá para ler a carta, ele escreveu a palavra outros, somente essa palavra. O que significa isso? Que ele estava sempre pensando nos outros e não nele mesmo. Esse era o propósito dele, né? Ele estava sempre pensando naquilo que ele poderia manifestar para os outros, né? Então, essa é a ideia do propósito. O propósito, ele nunca tem a ver somente conosco. Ele tem a ver naquilo que nós manifestamos em Deus para os outros. Servir é uma expressão, então, do propósito divino. Amém? Vou pegar uma questão aqui. Primeiro, qual é o propósito da sua vida? Primeira questão para você refletir nessa noite. E como você está usando os teus recursos para cumprir a sua missão. Amém? Qual é o propósito da tua vida? E como você está utilizando, na sua integralidade, os seus recursos para cumprir essa missão. Amém, homens? Quero te convidar ao encontro com Deus. Deus vai te ampliar muito. Vai mudar a tua história. Vai centrar o teu entendimento. Vai alinhar os teus pensamentos. Para que você possa, de fato, viver isso. A palavra de Deus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Isso é algo que a gente precisa compreender. Que muitas vezes, para viver o propósito, nós precisamos de libertação, tanto espiritual, como uma transformação emocional. Uma verdadeira cura. Porque muitos não conseguem ter clareza disso na sua vida.